Boa tarde, caros alunos. Estamos para gravar mais uma aula. Nosso tema de hoje será o dimensionamento de armadura transversal. Bem, a armadura transversal são os estribos que são responsáveis por resistir às tensões de cisalhamento que ocorrem nas vigas. Analisando uma viga de concreto armado, nós percebemos que os dois materiais, o concreto e o aço, coexistem da seguinte forma. O concreto é a parte visível da viga, né? Dentro do concreto encontramos a armadura longitudinal, que resiste às tensões de tração provocadas pelo momento fletor. E temos também a armadura transversal, que são os estribos, que são colocados espaçados ao longo do comprimento da viga. O que vamos determinar aqui vai ser uma área por metro de comprimento da viga, uma área em centímetros quadrados de estribos que estão ao longo de 1 metro de comprimento da viga. Em 1 metro de comprimento da viga você pode ter vários estribos, dependendo do espaçamento que existe entre eles, né? Então o que vai definir a bitola do estribo e o espaçamento adotado vai ser esta área, ASW, em centímetros quadrados, que é medida por metro de comprimento da viga. Então vamos analisar o que acontece em uma viga de concreto armado, ou uma viga qualquer, né? Não precisa necessariamente ser de concreto armado. Vamos aqui tomar como exemplo uma viga em balanço, submetida a um carregamento P concentrado na extremidade da viga, né? Vamos verificar aqui na seção de corte, a seção AA, quais são os esforços que atuam nessa seção. Utilizando as equações de equilíbrio, os esforços internos no material que equilibram a força externa P aplicada na viga vão ser o momento fletor e a força cortante, usando aqui o método das seções. Essa seção de corte, ela vai ter, os esforços atuantes nessa seção vão causar tensões de cisalhamento, que vão ter esse perfil de variação, né? A tensão de cisalhamento vai ser máxima no meio da altura da viga, na linha neutra, né? Na linha neutra vamos ter a tensão máxima. Mas em contrapartida, as tensões normais causadas pelo momento fletor vão ter o seu valor máximo nas extremidades superior ou inferior da viga, né? Na linha neutra, as tensões normais vão ser igual a zero, aonde a tensão de cisalhamento é máxima, a tensão normal é igual a zero. Então, nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 da seção de corte, nós vamos ter esse tipo de essa configuração de tensões, né? No ponto 1, o momento negativo aqui vai causar tração no ponto 1, né? E compressão no ponto 5. Nos pontos 2, 3 e 4, nós vamos ter tanto tensão normal como também tensão de cisalhamento. Sendo que no ponto 3, a tensão de cisalhamento é máxima, né? E vai ser uma tensão de cisalhamento pura. Por não haver tensões normais na linha neutra, né? Vai haver somente tensão de cisalhamento. Se nós considerarmos aí a configuração das tensões principais, né? que são configurações equivalentes a essas configurações de tensões que nós calculamos a partir dos esforços, momento fletor e força cortante, as tensões principais mostram as tensões normais máximas nos mesmos pontos, né? Nós vemos aqui que no ponto 3, se nós girarmos aqui o elemento a 45 graus, nós vamos ter aí a tensão de cisalhamento transformada em tensões principais, né? A tensão máxima de tração e a tensão máxima de compressão vão estar aparecendo aí numa configuração a 45 graus em relação à configuração de referência no ponto 3. Isso aqui é interessante porque ao nós dimensionarmos os estribos, nós vamos
considerar que os estribos devem resistir a tensões de tração, né, que não devem ser superiores à resistência à tração do aço que constitui o estribo. E ao mesmo tempo, o concreto comprimido aqui também não deve apresentar tensões de compressão maiores que a resistência máxima de compressão do concreto. Uma viga de concreto armado pode ser associada a uma treliça clássica chamada treliça de Mohr. Essa treliça seria constituída de banzos horizontais, banzos verticais e banzos diagonais. Numa viga biapoiada, onde o momento predominante é o momento positivo, os banzos superiores e os banzos inclinados estariam submetidos a esforços de compressão, simulando aí a resistência do concreto na viga. Os banzos inferiores e os banzos verticais estariam sujeitos a esforços de tração, simulando a resistência da armadura longitudinal, para o caso dos banzos inferiores, e dos estribos para o caso dos banzos verticais. A análise de resistência ao cisalhamento da viga seria constituída do atendimento a duas condições essenciais. A primeira delas seria que a força de cálculo, a força de cisalhamento de cálculo VSD, não poderia ser superior à resistência do concreto à compressão, VRD2. A outra condição seria que a mesma força de cisalhamento de cálculo também não pode superar a resistência dos estribos, aqui simbolizada pelo parâmetro VRD3. Essa resistência dos estribos não é somente dos estribos. Teria também a participação do concreto, já que o estribo e o concreto estão imersos, né? O estribo está ancorado no concreto que o envolve. Então teríamos aí duas parcelas, uma referência à resistência do concreto, né, que seriam esforços advindos de mecanismos complementares ao de treliça, né? E o VSW seria a resistência do próprio estribo. A força de cálculo de cisalhamento seria uma ponderação entre a força de cisalhamento devido à carga permanente e a força de cisalhamento devido à carga acidental. Essa ponderação é feita pelos coeficientes de segurança determinados pela norma 6118. A resistência à compressão das diagonais de concreto seria dada pela expressão aqui do item A. VRD2 seria igual a 0,27, que multiplica αV2 vezes a tensão nominal do concreto, FCD, tensão de cálculo do concreto, vezes a área da seção transversal, que é a largura da viga, BW, vezes a altura útil, D. O αV2 seria um coeficiente adimensional dado por essa expressão, 1 menos o FCK do concreto dividido por 250. Na análise da armadura transversal, que seria a área de estribos a ser utilizada na viga, nós temos que a área de estribos por metro de comprimento, a SW sobre S, né, que é uma área em centímetros quadrados por metro, né, o S aqui representa aqui 1 metro de comprimento da viga, né, é uma área unitária, né, seria a força de cisalhamento, a parcela da força de cisalhamento resistida pelos estribos, VSW, né, dividido por 0,9 vezes a altura útil vezes a tensão de escoamento do aço, né, FYD. A força VSW seria obtida a partir do equilíbrio aqui, ó. A força de cálculo seria igual, né, à resistência dos estribos combinada com a resistência do concreto, VC, né? Essa seria as duas parcelas aqui que equilibram aqui a força de cálculo de cisalhamento.
A força devido ao concreto é considerada como sendo 60% aqui embaixo, ó, VC seria igual a VCO para o caso de flexão simples, viga sujeita a flexão simples, ou em flexo-tração, né, com linha neutra cortando a seção transversal. Então, para o caso da flexão simples, o VC, que seria V índice CO, seria dado por 60% da resistência da aderência entre o concreto e a armadura FCTD, dada por essa expressão aqui, 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3, vezes a área da seção transversal da viga, largura BW e altura útil D, né? Depois de calculada a área de estribos por metro de comprimento da viga, a área ASW por S, em centímetros quadrados por metro, essa seria uma área calculada. Nós temos que definir uma área efetiva que teria que ser realmente considerada no projeto, já que os estribos vão ser feitos de vergalhões vendidos no comércio em bitolas já definidas comercialmente, né? Essas bitolas podem variar de 5 milímetros até 40 milímetros, no caso mais extremo, né? Então, digamos aqui, por exemplo, podemos usar essa tabela, né? Digamos que nossa área calculada de estribo seja de 10 centímetros quadrados por metro, né? Então vamos procurar aqui na tabela um valor que mais se aproxima dessa área calculada, né? Então temos aqui o valor de 10 também, né? Então podemos considerar aí estribos de 8 milímetros para essa área de 10 centímetros quadrados, né? Temos aqui estribos de 8 milímetros de diâmetro com um espaçamento de 10 centímetros, né? Então a cada 10 centímetros podemos considerar aí um tramo de 2 ramos, né? De estribos com 2 ramos com um diâmetro de 8 milímetros. Se nós calculássemos lá, por exemplo, uma área de, digamos, 15 centímetros quadrados, né? Nós aqui na tabela procuramos um valor mais próximo de 15, né? Temos aqui o valor de 16, que corresponderia aí estribos de 10 milímetros, né? Fio de 10 milímetros a cada 10 centímetros de espaçamento. A norma 6118 de concreto armado especifica que a armadura calculada de estribos, ou mesmo a armadura efetiva, não pode ser menor que uma armadura mínima, definida da seguinte forma, né? Você tem uma taxa de armadura mínima aqui, ρSW, né? Ela não pode ser menor, né, que 20% da resistência, da relação entre a resistência de tração do concreto, esse parâmetro FCTM, né, que é calculado por 30% do FCK do concreto elevado a 2/3, né? Então esse FCTM dividido pelo FYWK, que seria a resistência nominal do aço, né? Ou a tensão de resistência do aço, a tensão de escoamento do aço, que é de 500 megapascais. Então 20% dessa relação define a taxa de armadura mínima. Lembrando que essa taxa de armadura seria a relação entre a área de aço e a área de concreto, né? Só que como a nossa área de concreto, aqui no caso dos estribos, ela não é a seção transversal, e sim a largura da viga por 1 metro de comprimento, né? Já que os estribos estão distribuídos ao longo do comprimento da viga. Ok? Então, aplicando esse critério, nós temos que para FCK de 20 megapascais, a taxa da armadura mínima seria de 0,09, né? Se eu quiser, a partir dessa taxa, determinar a área de aço, eu multiplico a taxa pela largura da viga BW. Para um concreto de FCK 25, a taxa de armadura seria igual a 0,10. Para um FCK de 30 MPa, a taxa de armadura seria de 0,12. Ok? Essas taxas, ρSW, são definidas a partir dessa expressão, né? 0,2 que multiplica FCTM dividido por FYWK. Na sequência, vamos fazer o dimensionamento desta viga biapoiada,
onde se apresenta aí a envoltória das forças cortantes. Então faremos aí o cálculo da área de estribos que atenderia às forças cortantes máximas nesta viga. Nesta viga temos uma envoltória aí com as forças cortantes máximas e mínimas, né? Então, com base nesses valores, faremos aí no próximo vídeo o dimensionamento da armadura transversal.